Obrigado, Jamal. Obrigado, Renato. Esse aqui é a forma com que a gente agora chama a cura do HIV, né, que é a remissão sustentada do HIV sem antirretrovirais. Só para a gente iniciar, a gente aprendeu que a gente pode curar as pessoas. A gente aprendeu isso daí com um transplante de medula. A gente suspeitava disso há algum tempo, porque não existe nenhuma célula permanente do corpo humano que é infectada pelo HIV, então era concebível que a gente curasse. Provamos o conceito. 7 casos de cura com um transplante de medula. E o mais interessante desses casos é a diversidade. A gente conseguiu provar de todos os jeitos. Tem homem, tem mulher, tem gente jovem, tem gente idosa. Foi curado gente com infecção há muito tempo, gente com infecção mais recente, gente com vírus muito resistente, como o paciente de Londres. E a estratégia é o seguinte: você pega pacientes que precisam fazer transplante de medula por um outro motivo, uma neoplasia hematológica, você mata as células dessa pessoa com quimioterapia, faz irradiação do corpo inteiro, para diminuir mais ainda a quantidade de células, e fecha a porta para o HIV, dando uma medula resistente. E aí, um efeito adverso que a gente normalmente tem do transplante de medula, que é a reação do enxerto contra o hospedeiro, ajuda a eliminar o restinho de células infectadas. E o 6º e o 7º casos, na verdade, foram cura sem fechar a porta para o HIV, sem uma medula completamente resistente ao vírus, mostrando que a gente tem até uma janela para poder tratar essas pessoas de forma curativa. Agora, o que esses casos também ensinam para mim é que a gente pode considerar hoje em dia a infecção crônica pelo HIV numa pessoa tratada como um câncer hematológico leve, uma leucemia linfocítica crônica. Se a gente quiser curar essa pessoa, que tem no corpo dela um meio ambiente cancerígeno, a gente tem que aprender a matar a célula e eliminar as células que estão infectadas pelo HIV. Infectologista é bom para matar vírus, mas a gente tem que aprender com o oncologista para poder matar a célula. Então, é esse o caminho que a gente vai mostrar. Vou tentar mostrar uma parte dos estudos que a gente faz, e isso aqui é a magnitude do problema. A pessoa se expõe ao HIV, o vírus persiste, não existe uma cura natural. E mesmo com tratamento, existe a produção de proteínas, e essas proteínas causam uma inflamação que degeneram os tecidos e os órgãos. O nosso desafio é mitigar esse processo, e aí a gente tem que diminuir a persistência viral, diminuir a quantidade de células infectadas, que diminui naturalmente ao longo do tempo. A gente tem que acelerar esse processo. E se a gente diminuir muito, a gente consegue curar as pessoas. Só para mostrar aqui por que o vírus persiste, a gente teve alguma ideia disso daí, num estudo que a gente fez de metabolômica. A gente tem uma coorte de pacientes que foram detectados na infecção recente. No momento que eles se infectaram, a gente recrutou essas pessoas, tem um teste de laboratório que fala se a infecção pode ter menos de 6 meses. E aí a gente escolheu um painelzinho que tinha 5 controladores de elite e 5 progressores rápidos, fenótipos distintos da infecção. O tempo que demora para a pessoa desenvolver AIDS na história natural é 8,9 anos em média. Se isso acontece em menos de 2 anos, a gente chama essas pessoas de progressores rápidos. Se isso não acontece nunca, a gente chama de controlador de elite. E a gente pegou as amostras no momento da infecção recente e depois de 1 ano, para fazer um monte de metabólitos. Isso aqui é o CD4 dos 5 controladores de elite e dos 5 progressores rápidos. E o que a gente achou nesses metabólitos é que existe um chamado fosfatidilcolina, que ele fica muito alto no progressor rápido, está alto também na pessoa que é controladora de elite. Então, isso aqui é o grupo controle,
um monte de gente que não tem HIV, controlador de elite no momento da infecção recente, um ano depois. Está mais alto. Mas o progressor rápido tem um aumento muito grande dessa fosfatidilcolina, e depois de um ano diminui, porque o dano já foi feito. Você já fraturou o sistema imune. A fosfatidilcolina, ela tem um papel muito grande em levar tolerância ao sistema imune. Mais ou menos assim. Isso é um termo que a gente usa em vacinologia. Quando você quer fazer uma imunização, você pega qualquer componente antigênico e injeta no corpo de uma pessoa. Se você tiver a quantidade certa, a complexidade certa, teu corpo aprende que aquilo não é bom e elimina aquilo. Esse é o princípio da imunização. Se você pegar esse mesmo componente antigênico e aumentar a complexidade ou a quantidade, teu corpo fala, não consigo lidar com isso, vou esquecer que isso existe, isso é tolerância. A fosfatidilcolina, ela faz com que o teu sistema imune fique tolerante. E ela aumenta tanto no progressor rápido, que você fica incapaz de eliminar esse vírus. Então, talvez, para a gente curar a pessoa, a gente tem que, nesse momento inicial, usar alguma coisa que a gente faz, por exemplo, com hipercolesterolemia. Você dá uma estatina. Dá um medicamento para diminuir essa fosfatidilcolina, a gente vai pensar nisso aí no futuro. A inflamação é o principal fator ruim na infecção crônica pelo HIV, porque a gente já sabe que isso é uma doença inflamatória crônica degenerativa, como são muitas outras doenças crônicas. Diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, disfunção ventricular esquerda, hipertensão arterial, esse ambiente de inflamação deteriora o corpo. E a gente começou a pensar, como muita gente, em que a gente deveria diminuir a inflamação das pessoas para poder reconstituir o dano que o vírus está fazendo. E aí a gente fez um estudo, que foi a tese de doutorado da Tânia Vergara. A gente pensou assim, olha, existe um anti-inflamatório muito potente, que é um anti-TNF, que é a talidomida. Tem até imunobiológico, que é anti-TNF, o Remicade. A talidomida é potente. E a gente já usou isso como anti-inflamatório em HIV, a gente já usou isso aí em doença inflamatória intestinal, BC, que tem úlceras crônicas, funciona bem. E a gente falou assim, olha, vamos ver se isso desinflama essas pessoas? E pegamos um grupo de pessoas, 30 pessoas, 15 delas tomaram talidomida, elas não iam ser tratadas durante esse período, e 15 delas não tomaram nada. E a gente pensou assim, olha, se esse medicamento funcionar como um anti-inflamatório potente, a gente vai enxergar em quem está inflamado, nas pessoas que estão sem tratamento. E você sabe o que aconteceu? Primeira coisa, as pessoas que tomaram talidomida por 3 semanas, elas diminuíram o CD4, sem alterar o CD8. E aí a relação CD4-CD8 diminuiu. Mas a gente estava vendo a inflamação por ativação celular. A gente vê por citometria de fluxo, no CD4 e no CD8, 2 marcadores, CD38 e HLA-DR. Essa é a inflamação específica do HIV. Na hora que as pessoas tomaram talidomida, em vez de diminuir a inflamação, aumentou por 3 semanas. Isso aqui é o PCR ultrassensível, que é um marcador que reflete a interleucina 6, também aumentou em quem tomou a talidomida, e a gente, inicialmente, não entendeu o que estava acontecendo e falou, demos azar. Em vez de diminuir a inflamação, a gente aumentou a inflamação. Eu vou continuar com essa história. A hora que a gente entende as barreiras para a cura, a gente percebe que a gente tem que intervir de forma combinada, porque a gente já entende essas barreiras há muito tempo, e toda vez que isoladamente a gente tentou sobrepujar uma dessas barreiras, não funcionou. Então, o HIV replica a despeito do tratamento. A gente chama isso de replicação residual. A gente devia diminuir isso aí. O vírus entra em latência. Quando você trata uma pessoa, tem um grupo de células que está infectado, todas latentes, porque você já matou o vírus que está replicando ativamente. Quando a célula sai da latência, ela mata, ela morre,
e o vírus também morre por causa do tratamento. Então, você vai reduzindo a quantidade de células latentes com o tratamento, e é óbvio, se você parar o tratamento, uma dessas células acorda e o vírus volta. A gente tem que acelerar esse processo de saída da latência e a gente usa medicamentos para isso. E também a gente tem que acessar aqueles locais em que tem vírus, mas o medicamento não chega muito bem. E a gente chama isso daí de santuários. Normalmente, onde a gente tem células muito próximas umas das outras, né, que são as barreiras hematocelulares, não passa nem água. Bom, para a gente reduzir a replicação viral, a gente tem que entender como é que ela funciona e a gente tem que provar que ela existe. A gente tem esse estudo, que foi a tese de doutorado da Leila, a gente não publicou ainda, a gente pegou 34 pessoas que tinham carga viral indetectável por 4 anos, parece trivial, né? Tem muita gente assim, mas a gente escolheu pessoas que tinham exames de carga viral a cada 3 ou 4 meses, sem blip, para ficar inequívoco que o tratamento estava funcionando. E a gente usou como proxy da replicação residual a evolução do vírus, porque se existe 0 de replicação residual, o vírus não vai mudar. Ele só muda na hora que ele está se multiplicando. Só para mostrar para vocês, a gente viu a diminuição do DNA ao longo do tempo, em 4 anos, né, mostrando que o tratamento vai reduzindo o reservatório, a despeito da replicação residual, porque as células vão saindo da latência. E a gente viu, usando o sequenciamento de próxima geração, que o vírus evoluiu. Então, mesmo que quando você olha porções genéticas diferentes do vírus, GP41, V3, protease, transcriptase reversa, sempre a diversidade aumentou nesses pacientes, mostrando que o vírus estava replicando. E aí a gente entende que precisa melhorar o tratamento para reduzir a replicação residual. O vírus replica até nos controladores de elite. A gente não enxerga, porque o nosso método não é muito sensível. A gente faz carga viral em 1 ml de plasma. A pessoa tem 3,5 litros de plasma, você não está vendo tudo. A média de CD4 de um controlador de elite é menor do que das pessoas que não vivem com HIV. A média de CD4 e CD8, da relação CD4 e CD8 no controlador de elite, é menor do que quem não vive com HIV. E quem faz essa diminuição é o vírus, que está replicando. E aí a gente tem que usar medicamentos para reverter a latência. E todo mundo acha medicamentos, tenta desenvolver esses medicamentos. Lembra daquele estudo que eu falei da talidomida? A gente ficou pensando, bom, o CD4 diminuiu, mas o CD8 não. Aumentou a inflamação. Bom, pode ser que o vírus estivesse se multiplicando mais com a talidomida, a gente estivesse revertendo a latência. Não dá para ver isso na carga viral, porque está todo mundo sem tratamento. Não vai, está produzindo 10 bilhões de vírus. Aí a gente chamou a Sádia, que era minha aluna de doutorada, uma paquistanesa, pegou amostras de pessoas que vivem com HIV e estão em tratamento com carga viral indetectável, e a gente colocou a talidomida com a célula dessas pessoas. Sabe o que acontece? Aumenta a carga viral na cultura da célula. A talidomida é um reversor de latência. E aí a gente deu sorte, porque a gente descobriu uma vocação nova para a talidomida que, se usada, nossa hipótese, com o tratamento, pode fazer com que você reduza mais rapidamente o reservatório viral, porque ela pode ser um reversor de latência. A Sádia, que é muito inteligente, até definiu o mecanismo disso daí, que eu nem entendi direito até hoje. Mas agora, o que a gente sabe de reversor de latência é que as células, elas podem ficar latentes em função de você fazer uma proteína específica ou simplesmente aumentar a vantagem da sobrevida dela. Isso aí acontece na hora que você enrola a sua cromatina na âncora dela, que é uma molécula chamada histona. A nossa cromatina ela não fica solta, ela fica ancorada na histona. Quando ela está livre assim, você consegue fazer proteína, você consegue transcrever. Quando uma
enzima chamada deacetilase histônica enrola a cromatina aqui, você tem latência. E para você desenrolar, você precisa de uma outra enzima que chama acetiltransferase histônica. E todo mundo está usando, olhando as deacetilases histônicas para você usar como reversor de latência, para o vírus voltar a se multiplicar. E aí, a gente descobriu que a vitamina B3 é um inibidor de deacetilase histônica, nicotinamida. A gente fazia reuniões para pensar em cura, e um residente lá da infectologia da Escola Paulista, da Unifesp, o Henrique Potti, falou assim, olha, tem esse medicamento aqui, essa vitamina B, que é um inibidor de acetilase histônica. Eu falei, bom, vamos testar. E na hora que a gente testou, a gente viu que é muito potente, muito rápido. Então, aqui, aquele mesmo estudo, a gente pega células de pessoas que estão em tratamento com carga viral indetectável, trata com nicotinamida, aumenta a carga viral in vitro. E a gente comparou com dois outros medicamentos reversores de latência, estimulantes de metiltransferase, e na hora que a gente olha, isso aqui foi uma surpresa, a potência de um só, a nicotinamida, é maior do que de dois. E a gente começou a entender, né, existem pelo menos 3 mecanismos, não vou mostrar para vocês agora, que faz com que a nicotinamida, na hora que ela entra na célula, ela reverta a latência do HIV. Pelo menos 3 mecanismos. E aí a gente começou a se associar com pessoas que pudessem desenvolver medicamentos para a gente tanto promover a latência quanto reverter a latência, que são 2 estratégias que estão sendo exploradas para a cura. Promover a latência faz com que o HIV possa ficar dormindo de forma definitiva, né, e chama block and lock. Enquanto que reverter a latência chama shock and kill. São os nomes que foram dados. A gente quer montar um centro que seja exclusivo para a cura do HIV, para pesquisar e testar a cura do HIV. Não existe no mundo. E a gente começou a se associar com pessoas. Por exemplo, a gente se associou com os professores de Araraquara que desenvolvem medicamentos. E eles estão pensando, junto com a gente, em como a gente vai fazer medicamento para promover latência, medicamento novo, ou para reverter a latência. E no nosso laboratório, a gente testa e recicla o que já existe. A nicotinamida, que a gente descobriu essa vocação, a talidomida, que a gente descobriu essa vocação, e o maraviroc, que também tem esse papel de reverter latência. Eu falei para vocês que uma das estratégias para a gente curar a infecção pelo HIV é matar a célula infectada, e a gente fez no nosso estudo o uso do sal de ouro para poder matar essas células. Não mata diretamente, né? Ela muda o fenótipo da célula. E nesse nosso estudo, num dos braços a gente tinha intensificação do tratamento, tinha um reversor de latência e tinha também o Oranofin, que é um medicamento que é usado para artrite reumatoide, tem essa aprovação, mas é antigo. Hoje a gente usa mais imunobiológico. E o Andrea Savarino, um italiano, descobriu que a Oranofina, ela leva a célula para apoptose, mudando o fenótipo dela, e a célula acaba morrendo, justamente a célula que tem o HIV. E no nosso estudo, para resumir para vocês, em 2 braços que a gente usou a Oranofina, a gente diminuiu a quantidade de células infectadas, diminuiu a quantidade de vírus integrado e diminuiu a inflamação. E fica promissor o uso da talidomida pelo processo de apoptose que o sal de ouro faz. E a gente percebeu que fazer apoptose pode ser uma estratégia boa para curar a infecção pelo HIV. Olha que interessante esse artigo aqui, bem antigo de Israel. Um pesquisador, ele viu que na hora que ele fez peptídeos, que eram peptídeos, pedacinhos de proteína, da integrase, 2 peptídeos, você poderia fazer com que você matasse a célula in vitro, e aí eles achavam que isso podia ser um antirretroviral. Ó, isso aqui é o estudo, in vitro.
você não tem tratamento nenhum, é a quantidade de células infectadas ao longo do tempo, 2 semanas depois, 4 semanas depois. Eles usaram o inibidor de protease, o saquinavir. Na hora que eles usam o saquinavir, esse aqui é o basal, 2 semanas depois diminui bastante a quantidade de vírus e de célula infectada. Aí você para o saquinavir e volta. Aí são 2 peptídeos. A mesma coisa, você usa o peptídeo de forma isolada, diminui a quantidade de vírus, depois aumenta, a gente não sabe exatamente o mecanismo, mas na hora que eles usaram o peptídeo com inibidor de protease, eles erradicaram o vírus da cultura, as células infectadas. E aí a gente viu que isso daí é por apoptose, e a apoptose ela pode ser deflagrada por enzimas que a gente chama de caspases. A apoptose é a morte celular programada, a célula se suicida, porque ela é cortada por dentro, e ela morre murcha. E quem faz isso são as caspases. E a gente viu que se você associa esses peptídeos com o inibidor de protease, você deflagra a apoptose e você pode diminuir a quantidade de células infectadas. A gente está testando isso em vivo. A gente pegou pessoas e está dando primeiro os peptídeos, numa fase de indução, só para ver o que acontece, e depois a gente dá um tratamento nessas pessoas virgens de tratamento, baseado em inibidor de protease, com darunavir. E aí a gente mede in vitro a apoptose. O que está em cor de rosa aqui é quem usou o peptídeo com o inibidor de protease. Então, a gente colhe amostras dessas pessoas 3 vezes por semana. 2 semanas antes é só o peptídeo, no braço não tem nada, e depois, na semana 0, a gente começa a dar o peptídeo com o inibidor de protease, e olha como aumenta a apoptose. Aumenta a apoptose precoce, aumenta a apoptose tardia, e diminui a quantidade de células infectadas. Então, a gente está testando mais um modelo para matar as células através da apoptose, usando essa estratégia que o pesquisador de Israel, há muito tempo atrás, desenhou. A gente também se associa, né, olha que legal, com pessoas de outras áreas. A gente tem estudos em fotoimunoterapia que mata a célula infectada. Existe um grupo no Instituto de Física de São Carlos que faz fotoimunoterapia. E o Mohamed, que é um iraniano, foi no nosso laboratório para fazer estudos in vitro, e a gente fez junto, tem algumas publicações, e a gente avança nesse negócio de fotoimunoterapia para matar a célula, para mostrar que a gente tem que se associar com outras áreas, do mesmo jeito que a gente está fazendo com o grupo da Politécnica da USP, que trabalha com nanotecnologia, com nanotubo de carbono. A Elidamar fez doutorado e pós-doutorado com a gente, e ela está agora na Escola Politécnica, trabalhando com nanotubo de carbono. E a ideia é a gente usar isso daí para detectar reservatório do HIV e para matar a célula infectada. Nanotubo de carbono é um negócio tão pequenininho que eles usam diversas aplicações. Por exemplo, na modelagem deles, eles usam nanotubo de carbono para limpar sujeira daquelas barragens que existem, aquelas que desabam em Minas Gerais. E a gente pensou em usar nanotubo de carbono, colocando um anticorpo para se ligar em célula. Toda célula latente ela pode expressar uma proteína que chama GAG, e aí a gente usa uma coisa que eles chamam de microscópio para você saber onde é que tem célula infectada no corpo. E a gente vai ter um raio-x para estudos de cura, para saber onde é que tem célula residual. Porque o que a gente faz hoje em dia é uma coisa quase da idade das trevas. Para saber se a gente teve sucesso no estudo de cura, a gente para o tratamento, com todos os riscos que existem da interrupção analítica do tratamento. Talvez a gente tenha esse raio-x. E mais, na hora que tem estudo em melanoma, que eles colocam um nanotubo de carbono, ligando na célula, com uma molécula de ouro na pontinha, e você coloca a luz, o nanotubo vibra e mata a célula. A gente pode fazer isso para eliminar o HIV. A gente coloca uma molécula de ouro, um anticorpo para o GAG, injetaria na pessoa, e você tem que colocar luz. 60% dos vírus estão em trato gastrointestinal. Se você der uma cápsula que tenha luz, você eliminaria por várias vezes
cada vez 60% dos vírus. Isso aí pode ser uma estratégia para a gente matar o vírus nesses reservatórios. Mas isso é segredo, não conta para ninguém. Outra coisa que a gente faz, né, também é tentar fazer terapia celular para a gente ter a resposta imune adaptativa. A gente chamava isso aí de vacina. A Anvisa pediu para a gente chamar isso de terapia celular. Era vacina de célula dendrítica. A célula dendrítica é um apresentador profissional de antígeno. O HIV replica, a célula dendrítica pega o HIV, ensina sobre ele para o CD4, e o CD4 vai mandar mensagens para a célula, através de interleucinas, falando: o linfócito B produz anticorpos que paralisem esse vírus, são os anticorpos neutralizantes. CD8 mata a célula que tem esse vírus, e o CD8 vai lá e elimina a célula. Essa é a resposta imune adaptativa, e a gente fez isso no nosso estudo. A gente pegava monócitos das pessoas, a Marcela, no laboratório, mudava esse monócito para a célula dendrítica, então a gente tinha célula dendrítica derivada de monócito. A gente sequenciava o GAG do HIV, dessas pessoas que estavam em tratamento com carga viral indetectável, e via o perfil de HLA. Existe um software, a gente desenhou um, mas existem outros, que conciliam o perfil de HLA com o vírus da pessoa, e aí a gente desenha os peptídeos mais imunogênicos de acordo com cada pessoa, para fazer a resposta imune adaptativa. Peptídeos pequenos, nanômeros, que é o que faz com que a gente suscite o MHC de classe 1, que é o que a imunidade para vírus. Coloca os peptídeos junto com a célula dendrítica e injeta nas pessoas. E dessa forma, a gente teve uma resposta muito imunogênica com essa vacina. Quando a gente fala, olha, a gente tem uma vacina imunogênica, é porque ela normalmente não funcionou. Se o artigo começa, essa vacina é imunogênica é porque ela não funcionou. Mas aqui ela funcionou. Então, só para mostrar a imunogenicidade, a gente pega o CD4 e o CD8 da pessoa depois da vacina e dosa algumas interleucinas, né? Interferon, IL-2, TNF, e a gente vê que vai aumentando depois de cada dose de vacina. E a resposta 3, ela se mantém até 120 dias. E no nosso estudo, a gente tem um grupo de 5 pessoas que tiveram intervenções múltiplas. Elas usaram aquele medicamento que mata a célula, aquele medicamento que acaba com a latência, e fez as 3 doses de vacina. Nesse grupo, 2 pessoas ficaram controladoras e a gente zerou o que a gente consegue detectar de DNA delas. E uma delas só zerou depois que fez a vacina, né? Mostrando que existiu uma contribuição desse componente imunogênico, né? Muito interessante, porque você teve um decaimento do DNA. Nesse grupo que fez todas as intervenções combinadas, a gente explorou essas intervenções de forma isolada e combinada, e são resultados sem precedentes. Esse grupo teve 2 controladores pós-tratamento, e a gente teve uma pessoa que controlou também em um outro grupo, que usou a nicotinamida, o maraviroc, que também reverte a latência, o dolutegravir, para intensificar o tratamento, que é o paciente de São Paulo, e a gente acha que curou essa pessoa. Esse paciente, ele, durante o estudo, teve 2 blipzinhos de carga viral, a gente achou que isso daqui era relacionado com uma adesão, mas não era, era interrupção de latência. Vou mostrar por quê para vocês. Depois, ele ficou um período fora do estudo, como todo mundo, porque o estudo acabou em 48 semanas, e voltou para a gente fazer a interrupção de tratamento, e o vírus dele não voltou por mais de 80 semanas. Isso aqui é o RNA associado à célula, é RNA mensageiro. Então, o DNA que está lá dentro vai produzir um RNA que vai fazer proteína. Se você reverte a latência, você aumenta essa transcrição, esse RNA associado à célula. E ele foi o único que teve, ao longo do tempo, o aumento do RNA associado à célula, mostrando que, de fato, a gente estava revertendo a latência. Ele tinha uma queda de DNA da célula dele, isso aqui é da biópsia retal, e na hora que ele voltou para fazer a interrupção, a gente não achava mais DNA dele. Foi uma coincidência. Ele diminuiu a quantidade de anticorpos. Isso aqui é o paradigma da cura. Quando você cura hepatite C, você vai ter os anticorpos para sempre.
Os pacientes que foram curados de HIV, você zera o anticorpo. Ele vai diminuindo até você diminuir para zero, e você vai diminuindo a imunidade celular também, né? Então, esse que é o paradigma da cura. E ele estava diminuindo, estava chegando no zero, ele negativou um teste rápido do HIV, sem negativar o CMV. Ele perdeu bandas no Western blot, isso é imunidade celular. A imunidade celular, a gente pega a célula, coloca peptídeos do vírus e a gente mede interferon gama. E o que aconteceu é que a imunidade celular para o HIV dele diminuiu, zerou, tanto para peptídeos genéricos do HIV, quanto os próprios peptídeos específicos dele. E ele começou a aumentar a resposta para o citomegalovírus, mostrando que alguma coisa aconteceu com a imunidade dele. E o mais impressionante, meu tempo já acabou, mas em 1 minuto eu termino. O mais impressionante é que ele reverteu a idade epigenética dele. Tem um pesquisador de Nova York que chegou e falou assim, olha, vamos ver, você fez tantas intervenções nos seus pacientes, vamos ver se você mudou a idade epigenética, você pode ter envelhecido os seus pacientes com isso. Idade epigenética é assim, a gente mede a metilação do DNA da tua célula. Eu vou explicar o que é isso daí. Todas as tuas células têm todos os seus genes, mas em algum lugar você tem um comando que fala, aqui faço uma orelha. E aí você começa a fazer a proteína e termina essa proteína no códon de iniciação e no códon de terminação. Antes e depois está tudo metilado, está tudo silenciado. Bom, a gente envelhece e, sem a gente querer, a gente vai metilando algumas células. É um processo do envelhecimento. E o Hort, ele conseguiu validar a idade epigenética. Ele pegou uma quantidade grande de pessoas e ele via a metilação dessas células e ele via e falava assim, olha, você tem 50 anos. Isso batia com a tua idade cronológica, né? Bom, nos nossos 30 pacientes, não teve alteração na idade epigenética. Ninguém envelheceu, mas o paciente de São Paulo rejuvenesceu 15 anos. Ele ganhou... ele reverteu o processo de envelhecimento, né, que é uma coisa que concilia com a eliminação do HIV que ele teve, né? E depois de um determinado momento, 84 semanas, ele voltou a ter viremia, a carga viral apareceu, os anticorpos apareceram novamente, ele teve bandas novas no Western blot, ele tinha feito uma coisa sem precedente, ele tinha zerado o DNA proviral intacto, que é o DNA que funciona. Para a gente saber se a pessoa curou, você tem que zerar o DNA proviral intacto, que voltou a aumentar. E ele apareceu com um vírus diferente, um vírus que provavelmente não... um vírus que definitivamente não coexiste com o vírus antigo dele. A gente pesquisa o vírus antigo até por sorologia. Antes, o vírus recente e o vírus antigo, eles não coexistem. A gente tem evidências de que ele realmente se reinfectou, né? Pegou sífilis e provavelmente pegou novamente o HIV, o que eu acho que é uma boa notícia, porque a gente pode refazer isso tudo com ele, né? Ele está morando no exterior, quando ele voltar, a gente vai ter a contraprova de que isso daqui realmente funciona melhor para ele, né? Obrigado pela atenção. Acho que eu posso...